Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Virgílio e hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercitando, né? Nós tivemos aí as nossas questões que vocês realizaram e agora a gente vai corrigir, fazer nossos comentários aí sobre cada questão que nós tivemos aí no nosso exercitando, certo? Muito bem, então a gente vai observar aí a nossa primeira questão, dá uma olhada aí na nossa questão. Então a nossa questão de número 7, né? E ela traz aí um conteúdo sobre a altitude, né? Então, olha só, a altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa, né? Então, essa questão é bem interessante. Se você acompanha ali, por exemplo, o futebol, quem já assistiu futebol sabe que, por exemplo, quando os times viajam para outras cidades, né? Quando vão jogar fora do Brasil, por exemplo, geralmente quando vão jogar na Bolívia, né, lá a gente tem uma diferença grande de altitude, né? Então os jogadores chegam a sofrer ali com essa diferença, né? Então quando a gente tem uma diferença ali na altitude, a gente vai ter também a diferença, não vou falar, a gente vai verificar isso nas nossas alternativas. Vamos relembrar as nossas alternativas, né, da nossa questão de número 7. Então lá, vamos ver o que é correto afirmar sobre o aumento da altitude, né? Quando aumenta a altitude, o que causa? Letra A, o aumento da longitude. Letra B, a diminuição da latitude. Letra C, aumento da densidade do ar. Ou letra D, diminuição da pressão atmosférica, né? Então, como eu citei o exemplo, né, do nosso conteúdo ali, que nós estudamos sobre pressão atmosférica, né? Quando você tem ali o fator, no caso, altitude, né? Quando a gente tem o aumento da altitude, diminui, então, a pressão atmosférica. Então, a nossa resposta correta, como a gente pode observar, é a nossa letra D, certo? Olha aí, letra D, então, D de diminui a pressão atmosférica. Então, vamos voltar aqui no enunciado da nossa questão, né, que diz o seguinte, que a altitude é justamente esse fator que influencia condições ambientais. Por isso é levado em consideração na prática esportiva. Lembra que eu citei o exemplo do futebol, né? Porque os times se deslocam para outras cidades e algumas delas têm diferenças de altitude. Então, quando nós temos aí o aumento da altitude, né, nós temos a diminuição da pressão atmosférica. Lembra das cidades, né, onde nós observamos, por exemplo, as cidades que são aqui, ó, no nível do mar, né? Vamos fazer aqui um desenho bem simples. Aqui nós temos, então, 0, que são as cidades que estão próximas ao mar, e as cidades que ficam aqui mais elevadas, né? Com uma altitude maior. Vamos colocar aqui um exemplo aqui de uma casinha. Então, nessa parte aqui do nível do mar, observa essa seta. Essa seta é a seta da pressão atmosférica, né? E a gente sabe que nessa região aí, a altitude é menor, né, tá no nível do mar, mas a pressão atmosférica ela vai ser maior. Então, quando você aumenta a altitude, observa que subiu aqui, ó, olha aqui o tamanho da seta da pressão atmosférica, é menor, né? Então, a gente tem a nossa resposta aí, letra D, diminuição da pressão atmosférica, certo? Mas, para confirmar, a gente vai observar aí o nosso gabarito na nossa próxima imagem, onde nós temos aí o gabarito da nossa questão de número 7, né, trazendo aí também o gabarito e o comentário, olha só. Então, como eu mostrei para vocês, a resposta correta, né, é a letra D, e aí o comentário da nossa questão. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. O ar torna-se mais rarefeito e leve, né, exercendo, então, menos pressão sobre a superfície. Tá? Então, esse comentário aí, reforçando o que nós comentamos sobre a nossa questão, né? Reforçando a letra D, que é a resposta correta da nossa questão de número 7, certo? Muito bem. E nós tivemos também aí uma outra questão, que foi a nossa questão de número 8, que é que nós vamos relembrar e fazer a correção dela agora. Observa aí a nossa 8ª questão. O ar é matéria e, como tal, ocupa lugar no espaço. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação falsa sobre o ar. Então, vocês leram aí as alternativas e uma delas tem uma informação errada sobre o ar. A gente teve nossos estudos ali sobre o ar, falando que o ar é matéria, então ele ocupa um lugar no espaço.
Vamos observar então as nossas alternativas. Na letra A, nós temos o seguinte: o ar existe não só na atmosfera, mas também no interior do solo. No interior do solo, vamos marcar aqui, nas águas dos rios e dos mares. Essa alternativa está certíssima, né? A letra A ela está certa. Vamos marcar aqui então. Né? A gente encontra o ar não só na atmosfera, a gente vai encontrar também no solo. Lembra que nós temos seres vivos, né, vivendo ali no solo, como as minhocas? Eles precisam de ar. Os peixes não retiram o oxigênio da água, então a gente vai ter também o ar presente na água, né, dissolvido ali na água. Então a letra A está correta. Na letra B, a gente está vendo aí que o ar não tem massa. Olha, está dizendo aqui que o ar não tem massa. Será? Vamos colocar uma interrogação aqui, mas vamos ver as nossas próximas questões. A letra C, questões nas próximas alternativas. Na letra C a gente tem o seguinte: a força que o ar exerce sobre os seres e as coisas constitui o que chamamos de pressão atmosférica. Né? E a gente acabou de ver essa informação na nossa questão anterior. E essa questão aqui, ó, relacionando aqui a força, né, que é o peso que o ar exerce sobre a gente aqui na superfície da Terra, por exemplo, é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então está certa também essa alternativa C. E na letra D? Nós temos aí um textinho, né? O ar tem sido usado para inúmeras finalidades, tais como para navegação, para combustão, para o funcionamento de objetos e aparelhos que utilizam o ar comprimido e também o ar rarefeito, para a respiração dos seres vivos e para a realização da fotossíntese. Então esse texto aí ele está certo, né? A gente observa o ar sendo utilizado para diversas atividades. A gente não consegue visualizar o ar, mas a gente consegue interagir com ele como atividades, né? Como a navegação, como a gente está visualizando aí, a combustão, os objetos e aparelhos de ar comprimido, por exemplo, como aqueles compressores, né? E também ar rarefeito. Na nossa respiração, onde nós absorvemos aí o oxigênio, né? E eliminamos o gás carbônico, a gente absorve esse oxigênio aí do ar. E na realização da fotossíntese pelas plantas, onde elas vão também retirar esses gases do ar. Então a nossa letra D, ela está correta, certo? Então olha aí, opa, não ficou legal. A nossa letra D, ela está correta também. Então vamos voltar lá para a nossa imagem anterior, onde nós temos a seguinte informação, né? Eu deixei justamente pendente a letra B, porque é justamente a nossa letra B que está incorreta. Então olha só, o ar não tem massa. Isso aqui está errado, dizer que o ar não tem massa, porque olha só, a resposta está dizendo aí na nossa questão, ó, o ar é matéria, certo? Então tudo que é matéria, ele vai ter massa e vai ocupar um lugar no espaço. Então, a letra B tem uma informação incorreta, né? O ar tem massa sim, né? Então, dizer que o ar não tem massa está incorreto, portanto, a letra B é a resposta aí da nossa questão de número 8, ok? Vamos observar agora aí o nosso gabarito, certo? Na próxima imagem, nós vamos ter aí o gabarito. Olha lá, então o ar é matéria e, como tal, ocupa lugar no espaço. Assinale a alternativa que apresenta uma informação falsa sobre o ar. E essa alternativa que traz ali uma informação falsa sobre o ar foi justamente a nossa letra B, que dizia que o ar não tem massa, quando na verdade, se o ar é matéria e ocupa um lugar no espaço, o ar tem massa, né? Então a nossa letra B é a que responde aí a nossa questão de número 8. Na próxima imagem, a gente observa o comentário da nossa questão. A afirmação contida na alternativa B é falsa, pois como todas as coisas que conhecemos, o ar é composto de matéria. Afinal, é formado por diversos gases que, por sua vez, são formados por átomos. Então, o ar tem massa e ocupa espaço. Então, como nós já tínhamos comentado, se o ar é matéria, né, o ar ele tem massa. Então, dizer que o ar não tem massa é uma informação incorreta, certo? Então, a gente pôde observar aí a correção das nossas questões, né, de ciências relacionadas com o nosso conteúdo sobre o ar, onde nós vimos a diferença, né, de pressão atmosférica relacionada com a altitude
e também podemos confirmar um pouquinho aí sobre a forma que a gente interage com o ar e dizer também que o ar tem massa, certo? Então essas foram as nossas questões aí de ciências. Eu agradeço a todo mundo que participou, que corrigiu aí, que acertou as questões. Parabéns para todo mundo que acertou e a gente se encontra aí numa próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos ao nosso Exercitando do EJA Fundamental, quinta etapa, tá? Você acompanhou agora há pouco a correção da aula de ciências. Vamos agora verificar matemática, beleza? Acompanhe comigo então essa primeira questão. Nós temos aí o seguinte texto, né? A alternativa correta, que é resultado da expressão dada a seguir, e nós temos uma expressão envolvendo operações matemáticas de adição e subtração, envolvendo também símbolos. Eu vou fazer o seguinte, então, inicialmente, pessoal. Eu vou deixar essa questão um tempinho aqui na tela para você tentar resolver, tá bom? E daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre ela.
Ok, pessoal, vamos verificar então a correção da nossa primeira questão. Olha só, voltando para a tela então. Nós temos aí então uma expressão, certo? Onde ela possui, logicamente, operações matemáticas e também símbolos. Vamos primeiramente aqui conversarmos sobre esses símbolos. Nós temos três tipos diferentes. Eu posso ter parênteses, eu posso ter colchetes ou posso ter chaves. Por que eu estou falando posso ter? Porque não obrigatoriamente eles vão aparecer ou todos de uma vez ou alguns deles. Mas, caso apareçam, sempre será nessa ordem, tá? Uma expressão ela pode ter parênteses, parênteses e colchetes, parênteses, colchetes e chaves. Nunca uma expressão vai ter parênteses e chaves se não houver colchetes também, perfeito? E a ordem de resolução desses símbolos é justamente essa que eu coloquei para você aqui. Então, primeiro a gente resolve os parênteses, em seguida a gente vai resolver os colchetes e, finalmente, a gente vai resolver as chaves. Nessa nossa expressão da questão, reparem que ela só possui parênteses e colchetes. Perfeito. Sendo assim, então, iremos começar a resolvê-la com a operação dentro dos parênteses. Sendo assim, quem não está dentro dela, nós só iremos repetir. Então, vejamos. Aqui eu vou ter 12 mais, abre colchetes, 35 menos, 35 menos quem? 35 menos o resultado aqui do nosso primeiro parênteses. Primeiro e único, na verdade, né? Então, nós temos aqui 10 mais 2, cujo resultado é igual a 12. Então, 12 é o valor que vai ser subtraído do 35. Ok, esse mais 2 que está após o parênteses também deverá ser repetido. Então, reparem que a nossa expressão ela diminuiu um pouco de tamanho, certo? Certo. Em seguida, reparem que a nossa expressão agora ela possui, além do 12, uma expressão matemática dentro dos colchetes. E é essa expressão que nós devemos resolver primeiramente. Então, vejamos. Aqui dentro eu tenho duas operações em seguida. Tem algum problema em resolvê-las? Não, não tem. Contanto que você resolva na ordem. Que ordem? A ordem da esquerda para a direita. Então, vejamos que eu tenho 35 menos 12, cujo resultado é igual a 23, primeiramente, né? E depois eu tenho que resolver esse resultado, que foi o 23, somado com 2. Ok, então vejamos. Aqui eu vou ter, então, 12 mais... só refazer aqui. 12 mais 23 mais 2, cujo resultado é igual a 25. E, finalmente, nós temos que resolver essa adição. Sendo assim, 12 mais 25, obviamente, o nosso resultado é igual a 37. Com isso, então, a gente verifica que o gabarito da questão é a letra A. Então, vamos verificar aqui, olha lá, justamente confirmando, então, nosso gabarito, que é a letra A, certo? E aqui os comentários que eu acabei de te falar, que nós temos, primeiramente, os símbolos a serem resolvidos nessa ordem, quando aparecerem, logicamente. Depois, resolveremos, primeiramente, multiplicações e divisões, caso apareçam, o que não foi o caso, mas não tem problema, e também adições e subtrações. E aí a gente verifica aqui o resultado da nossa primeira questão, que é justamente igual a 37. Ok, pessoal? Próxima questão, então, olha lá. Na questão 10, temos aqui o seguinte texto. Uma caixa de ovos possui 24 cartelas e cada cartela possui 30 ovos. Quantas dúzias podemos formar com uma caixa de ovos? Então, reparem que toda essa quantidade, eu tenho aqui 24 cartelas com 30 ovos, certo? Toda essa quantidade é referente a uma caixa, perfeito? Ok, então olha lá. Nós temos aqui como resultado 60 dúzias, mas
Por que que a gente vai ter essa resposta? Acompanhe comigo. Bem, pessoal, nós temos aqui, primeiramente, o total de ovos, que equivale ao total de cartelas multiplicado pelo total de ovos em cada cartela. Então, nós temos aqui o seguinte: nós temos 24 cartelas, onde em cada uma delas possui 30 ovos. Automaticamente, então, ao resolvermos essa multiplicação de 24 por 30, o nosso resultado equivale a 720. Porém, a questão ela não pede somente esse total de ovos, né? Que é, no caso, 720. Ela pede esse total transformado em dúzias. E uma dúzia equivale a 12 unidades, tá bom? Se uma dúzia equivale a 12, eu tenho que pegar, então, este total e dividi-lo por 12, que foi o que nós fizemos aqui, ó. 720 dividido por 12. E esse resultado é igual a 60, que é justamente aqui o gabarito da nossa questão, que é a letra B. Mas atenção, pessoal, vou te mostrar aqui uma outra maneira de resolvermos essa questão. Olha só. Eu tenho aqui, então, que primeiramente achar o total de ovos, que é igual a 24 vezes 30, certo? Só que dessa multiplicação eu não vou resolvê-la ainda. Dessa multiplicação eu vou dividir por 12. Por que que eu vou dividir por 12? Justamente porque 12 é a quantidade de uma dúzia. Então, eu vou transformar, aliás, vou completar aqui essa expressão dividindo por 12. O que que é legal aqui? Nós temos uma multiplicação de dois fatores no numerador, que é o valor que está em cima da fração, e essa multiplicação está sendo dividida por 12. E daí? E daí que eu posso pegar um desses fatores e dividi-lo pelo valor de baixo, que é o nosso denominador. Sendo assim, eu vou resolver, então, a divisão de 24 por 12. E essa divisão, ela é exata. Mas, de repente, você pode perguntar o seguinte: professor, calma lá. Eu poderia, se eu quisesse, logicamente, resolver a divisão de 30 por 12? Com toda certeza. Só que, ao resolver essa divisão, não iria adiantar muita coisa, até porque a divisão de 30 por 12 não é exata. Certo, pessoal? Então, quando você for escolher uma divisão de um dos fatores da multiplicação de cima pelo valor que está embaixo, procure sempre a multiplicação que vai dar um resultado exato. Então, ao dividirmos 24 por 12, o resultado é igual a 2. E esse vezes 30, a gente irá repetir. Sendo assim, então, reparem que a nossa resposta equivale a 60, que é justamente o resultado de 2 vezes 30. Então, você consegue ver com isso que nós temos duas maneiras diferentes de resolvermos essa operação. Ou você faz a multiplicação e do resultado total você divide por 12, ou você escreve a multiplicação sem resolvê-la, e aí você vai dividir um desses fatores por 12 e do resultado você multiplica pelo outro fator, tá bom? O que também é possível. E isso é importante você reparar que é legal na matemática, por quê? Porque para você chegar ao resultado, não necessariamente existe somente um caminho correto, tá? Você pode ter vários outros caminhos, ok? Próxima questão, então, acompanhe comigo. Nós temos na próxima questão o seguinte texto. Uma pessoa comprou um aparelho eletroeletrônico e resolveu realizar o pagamento da seguinte forma: uma entrada de R$500 e 5 prestações de R$280. Bem, pessoal, quando a gente fala em entrada, quer dizer que é um valor que geralmente você paga à vista, ou em dinheiro ou em débito, não sei, tá? Mas é um dinheiro que é pago à vista. E, logicamente, essa entrada, ela não equivale ao preço total do produto. Até porque, de repente, por algum motivo, você não tem o dinheiro total do produto para pagar à vista, tá?
Então, por esse motivo que você dá uma entrada como garantia, que você vai pagar o restante. E aí, esse restante, de acordo com a questão, nós temos 5 prestações de R$ 280. Voltando para a tela então, olha só. Ok. Qual é o valor total deste aparelho eletroeletrônico? Então, a questão quer saber qual é o preço a ser pago por ele. Então, vejamos. Nós temos, então, novamente, uma entrada de R$ 500 e nós temos 5 prestações de R$ 280. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, R$ 500 de entrada, mais 5 vezes 280, pois cada prestação equivale a R$ 280. Gente, nós transformamos essa situação numa expressão matemática. E nessa expressão, reparem que aparece adição e multiplicação. E pela ordem natural da resolução, nós devemos começar resolvendo a multiplicação. Perfeito? Então, vejamos. Eu tenho que resolver, primeiramente, 280 vezes 5. Então, vejamos aqui, 5 vezes 0 é 0, ok? 5 vezes 8 é igual a 40, mas eu não posso escrever 40 aqui no resultado. Então, eu vou escrever o 0, que é referente à unidade, e o 4 vem aqui acima do 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 4 é igual a 14. Ou seja, o resultado dessa multiplicação de 5 por 280 equivale a 1.400. E aí, logicamente, o valor total do aparelho equivale a essa adição. 1.400 mais 500. Ah, professor, eu não sei fazer de cabeça. Não tem problema. Você arma aqui a operação de adição e aí você vai somar unidade a unidade. Então, olha só. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 4 mais 5 é igual a 9. E 1 somado com ninguém só repete. Isso quer dizer, então, que o total desse aparelho, o total a ser pago por esse aparelho, aliás, equivale a 1.900. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra C. E aí você consegue verificar que realmente essa é a nossa resposta, tá bom? E aqui foi o que eu te falei, olha só, pessoal. Nós temos sempre o seguinte, que o valor total de uma compra, quando ela não é paga à vista, ela equivale à entrada somada com o total de prestações, tá? Essa entrada, ela sempre vai ser somada com o total de prestações. E esse total de prestações, pessoal, ela sempre vai ser equivalente a uma multiplicação. E como é que vai ser feita essa multiplicação? Você vai pegar o total de prestações e multiplicar pelo valor referente a cada uma delas. Logicamente que estamos considerando essa operação com todas as prestações iguais. E é o que acontece geralmente, tá? Você divide uma compra em tantas prestações iguais, ok? Então, esse total de prestações equivale sempre a uma multiplicação. E nesse nosso exemplo, nós temos 500 mais 5 vezes 280. 5 vezes 280 equivale a 1.400. E 1.400 somado com 500, o nosso resultado equivale a 1.900. Ou seja, a nossa resposta aqui, como eu te mostrei anteriormente, equivale à letra C. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai finalizando o nosso exercitando do EJA Fundamental, quinta etapa. Muito obrigado à participação de todos e até breve.